Bem, minha gente, a princípio é preciso lembrar, um adversário que teve mais posse de bola do que o Sport. No primeiro tempo, se registrou 68% da posse de bola para o Mirassol e 32% para o Sport. Isso aqui tem um recado. Significa dizer que o time, porque é aquilo que nós falávamos há pouco com Alexandre, as equipes vêm para cá pela fama que o Sport conquistou, pela invencibilidade dentro da Ilha do Retiro, todo mundo se coloca atrás, espera o Sport, ou seja, dá a bola ao Sport, para poder pegar no contra-ataque e tentar surpreender, mas joga marcando, ou seja, é mesmo que dá a bola ao Sport. O Mirassol não deu. O Mirassol assumiu a bola. Então isso nos leva a imaginar que o técnico Moza, ele estudou muito esse time do Sport, profundamente, para armar o esquema que ele armou. Ele jogou no 4-5-1, 4 jogadores da defesa, 5 no meio campo e apenas um no ataque, que era o Cauã. E não deixou de ser um time ofensivo e um time defensivo, equilibrado nessa partida. O técnico Anderson Moreira, ele tem alertado, porque ele viu que o Sport caiu de produção nesses últimos 3 jogos. O time do Sport, em 3 jogos, conseguiu 2 pontos. Não conseguiu ganhar de ninguém, né? Perdeu do CRB e tal. E veio, e hoje empate. 2 empates e o jogo da derrota do CRB. O treinador sabe e viu o Mirassol jogar e consequentemente, alertou. Uma hora, a gente pode perder, dizia ele. E seguramente era uma forma de preparar o torcedor do Sport para dificuldades. E ao cabo e ao fim foi o que eu vi aqui. Eu vou falar do jogo, mas preliminarmente quero dizer que não gostei da maneira que o Sport jogou. Achei que o time do Sport só esteve bem no plano defensivo. Do meio campo para frente, ofensivamente, eu vi o Sport sem criatividade. E vi o Sport sem inspiração. E sequer o time do Sport foi incisivo, como outros jogos, porque lhe faltou velocidade para isso. A velocidade chegou com a entrada de Labandeira, mas também era o tipo do gás que abriu a válvula e ia acabar logo, porque ele ficou parado mais de 2 meses. Está voltando agora, não está no ritmo. O ritmo do jogo mata o jogador quando ele não tem, porque ele acaba correndo mais do que devia, ou correndo errado, se cansa. Então o ritmo de jogo equilibra. E o Labandeira levantou o jogo naquele momento que ele entrou, mas depois o jogo foi caindo outra vez e o time do Mirassol chegou a tomar conta do final da partida. Já estavam todos torcendo, porque estava vendo que o Sport estava sem o pique de fazer, estava torcendo para não levar o gol do Mirassol, porque no final do jogo isso poderia acontecer em razão do crescimento da equipe naquele minuto final, indo buscar o que não tinha ao longo do jogo todo, que era uma oportunidade de gol. O time do Sport hoje, ele foi montado voltando Love, voltando Juba, voltando Ronaldo, voltando Fábio Matheus, porque vocês sabem que contra o CRB, 5 jogadores titulares ficaram de fora, mas o Jorginho não voltou, fez uma falta enorme, entrou Juan Xavier. Quando a gente diz que o Sport tem que ir para o mercado, contratar meia, porque o Jorginho, inclusive, está oscilando, não está jogando bem todas, é porque precisa. Ninguém aqui quer jogar dinheiro ou que os clubes joguem dinheiro fora. É comprar o necessário, contratar o necessário, mas o Sport está precisando do necessário. Hoje, por exemplo, o Juan Xavier entrou para jogar no lugar do Jorginho. O jogo mal passou por ele. O Sport jogou mais pelas beiradas, faltou jogo no meio, faltou jogador para criar, para estabelecer o vínculo entre os atletas, aglutinar o time, compactar, distribuir jogo, tocar a bola para esperar a brecha para finalizar, fazer a bola corrida, alguém do meio partir em direção à zaga, poderia
com isso conseguir o pênalti, conseguir brecha para o gol. Não houve isso. E isso se deve muito à presença de um meia que consiga articular o jogo. E o Sport começou assim. Logo no início, a gente sentiu que o jogo estava muito equilibrado. Fica até repetitivo, porque quando o Alexandre me perguntava, e o jogo? Eu digo, olha, está equilibrado no início. Depois, e o jogo? Continua equilibrado. Aí aconteceu algumas jogadas que puseram o Sport na frente, que a gente sentiu uma sensação que poderia melhorar, mas foi apenas a sensação, porque a melhora não veio. Mas dois lances importantes, praticamente no mesmo momento. Foi aos 24, metade praticamente do primeiro tempo, porque até então o time do Sport pegava, era um ataque lá do Sport, um ataque cá do Mirassol. Quando o Sport pegava, ia, jogava sempre pelo lado direito com Edinho descalibrado, cruzava, ninguém aproveitava. Às vezes saía pela esquerda, Juba fechava por dentro, entregava a Cariús, ele ia à linha de fundo, cruzava. Isso surgia, aquela bola que dava a sensação que, se aproveitada, poderia ser uma bola boa, mas não foi aproveitada como se esperava. Exceto essa aqui, 24 de jogo, o Love, que estava saindo a essa altura da área, eu creio que com esta estratégia tática para sair de dentro dos zagueiros, foi lá para o lado esquerdo, até para poder o Juan Xavier entrar com mais liberdade, e aconteceu. Então o Love estava se deslocando, trocando posição, mas era para abrir espaço. Aí ele pegou uma bola e deu continuidade lançando para Cariús na ponta esquerda. O Cariús foi ao fundo e cruzou, na medida, por trás da zaga. Bola difícil de fazer, porque para quebrar a última linha estava trabalhoso. Mas essa saiu, pela rapidez da jogada de Love e de Cariús. Quando o Cariús cruzou, a bola passou pelo primeiro pau e veio para o meio do gol, quase no segundo pau, quando o Juan Xavier cabeceou. Ele estava lá esperando a bola, cabeceou no canto, mas o goleiro foi para fechar o canto e conseguiu pegar a bola. Foi uma bola tipo queima-roupa, mas o Sport teve esta chance. Depois não teve mais. Assim, não. Então, essa bola foi espalmada pelo Alex Muralha e gerou um escanteio. Juba foi bater o escanteio. Quer dizer, do mesmo lance, o desdobramento. O cruzamento de Cariús, a cabeçada de Juan Xavier, defesaça do goleiro Alex Muralha, mandando para a linha de fundo, e aí veio o escanteio de Juba. Juba bateu, a bola passou pelo primeiro pau e encontrou Sabino. Sabino cabeceou, já perto do segundo pau, querendo entrar no canto do primeiro pau, que a bola entrasse ali. Abriu muito, a bola se perdeu pela linha de fundo e o Sport viveu no primeiro tempo desses dois lances. Agora, é bom lembrar que o adversário fez fumaça no primeiro tempo sem fogo, estava perigoso, com maior posse de bola, exigindo o Sport voltar para se fechar, a recomposição, mas o Sport estava, inclusive, conseguindo isso. O Sport estava defensivamente organizado, porque pedia a bola, voltava, porque o meio-campo da equipe do Mirassol tinha 5 jogadores, teoricamente, para engolir os 3 do Sport, mas com a recomposição o Sport podia fazer uma segunda linha de 4, ajudava muito a primeira linha dos zagueiros, e com isso a defesa do Sport começou a se antecipar e cortar a bola. Teve muitas bolas para cortar, mas não teve, no primeiro tempo, uma bola tida como iminente de gol. Teve um lance, por exemplo, em que acabou com o Negueba em posição de impedimento também. Mas uma bola que foi lançada na área, o Negueba tentou ligar com um jogador que estava esperto em campo, muito bem, o Chico Kim. Quando o Chico Kim quis devolver, que era para quebrar a última linha, aí entrou o Everton. Everton substituiu o Eduardo.
Aqui no primeiro tempo, não foi ele, foi o Ronaldo. O Ronaldo tocou a bola foi para a linha de fundo. Deu o escanteio para evitar a possibilidade de uma tabelinha e a finalização. Essa foi uma bola perigosa. Se não houvesse o corte, e se o Sport não tivesse colocado a bola pela linha de fundo. Então a gente viu que não houve aquele lance de gol, aquele lance que tem obrigado ao Renan fazer uma defesa difícil. Ficou bem o 0-0 do primeiro tempo, mas no segundo a gente esperava mais. Eu achei até que o Sport ia começar o segundo tempo diferente, porque no primeiro lance do Sport foi uma bola que veio lá de trás, ou foi de Thierry ou foi de Sabino, e foi de Thierry, meteu comprida para a ponta esquerda para Igor Cariús, uma bola longa, e Cariús já estava na quina da área grande do Mirassol. Aí eu digo, olha, o Sport quer pressa, se não está correndo, a bola vai correr, mas só houve praticamente aquela, e depois se repetiu quando entrou o Labandeira. Aí sim, foi o Sabino quem meteu uma bola para ele muito boa, que eu vou falar depois. Então a gente sentia que o time do Sport poderia ser outro, mas foi só impressão. Voltou a repetir o jogo do primeiro tempo, precisando um pouco mais de rapidez, de jogadas pelo meio que o Sport evitou. Faltou criatividade, faltou a presença de um Jorginho, de um meia, porque o Juan Xavier não articulava. Então, gente, a gente sentiu que o jogo seria equilibrado outra vez. Com 2 minutos de partida no segundo tempo, o Cauã deu um passe. Cauã era o único jogador de ataque projetado, o centroavante. O resto vinha de trás para jogar com ele, mas fazia isso muito rápido e muito bem. Então o Cauã ficou numa situação que quando o Negueba passou pela ponta esquerda, a marcação do Negueba ainda era do Eduardo, que estava em campo, lateral direito do Sport. O Cauã meteu a bola por cima da zagueirada do Sport e ela caiu nas costas da defesa rubro-negra e Negueba chegou, apanhou em posição de chutar para o gol, mas aconteceu que ele estava impedido. O lance seguinte, o Everton chegou com, aliás, o Eduardo chegou com ele, mas não teve validade nenhuma pela posição irregular. Mas foi o time do Mirassol que chegou insinuoso. Aí o Sport teve uma sequência de pressão. Gerou escanteio, Edinho bateu na defesa, a bola. Depois teve uma falta de mão de Negueba. Claro que foi fora da área, se não teria sido um pênalti, o Sport teria aproveitado bem. Foi na frente da área, saída de jogo praticamente. E aí o Edinho foi bater, pediu a Juba para bater e demorou. A falta foi aos 5, a cobrança do Edinho foi aos 7 minutos. Demorou 2 minutos lá, ajeitando a barreira. Tempo para Edinho pensar. Edinho chutou, bateu na barreira. Depois disso, eu peguei no microfone aqui para dizer, está na hora de mudar. Tirar o Edinho e botar o Labandeira. Eu dei aqui uma sugestão. O técnico fez mais. Tirou o Edinho e tirou o Eduardo. Eduardo estava muito preso atrás, receio do contra-ataque e de ser responsabilizado por bola nas costas. Mas isso tirava também o poder de pressão do Sport lá na frente. O técnico tirou os dois. O Eduardo meteu o Everton, a pressão aumentou, porque o Everton vai lá e tem fôlego para voltar quando precisa. E botou Labandeira no lugar de Edinho. A velocidade do jogo aumentou vertiginosamente, porque as bolas eram passadas como essa que eu me referi de Sabino. Sabino pegou lá no meio, no meio da área e meteu, já ligou com Labandeira. Labandeira estava projetado, campo de ataque na frente, Labandeira foi, e aí ele fez o cruzamento para a área, só que a defesa tirava, se antecipava em quase todas as bolas. Houve um erro de saída da equipe do Mirassol, uma saída errada do Yuri Lima. A bola foi parar nos pés de Ronaldo. O Ronaldo pegou essa bola, meteu logo um pouco para frente. Anderson Moreira. Ao Love, e o Love chutou essa bola e foi cortada pela zaga. Mas vamos para o Anderson. Boa noite. E a gente fala eu depois. Acredito que
essa temporada a gente não viu o Sport ser vaiado ainda dentro da ilha, por bons motivos, é verdade. Queria que você fizesse uma análise dessa partida de hoje. O primeiro tempo fez uma posse de bola bem aquém, né? O primeiro lance de gol também. Dá uma analisada no que aconteceu hoje com relação a essa apresentação do Sport. Não, eu acho que se vocês tivessem acompanhado um pouquinho a equipe do Mirassol, vocês iam ver que é o jogo que eles fazem, é a proposta dele. Nós temos a nossa proposta, eles têm as propostas dele. Eles não têm como objetivo um time agudo. Você vai ver assim, quantas oportunidades o Mirassol teve claras no jogo. Olha só, ele teve a posse, porque é o jogo que ele entende que é bom, cara. Então eles tiveram a posse, pela posse, a gente sempre pressiona muito, e claro que dois fatores são importantes. Primeiro que um dos jogadores que que é muito importante, a gente poder pressionar mais, porque ele tem uma dinâmica muito boa de pressionar, de voltar. É um dos jogadores que mais correm na nossa equipe, que é o Jorginho. Então, assim, ele dá muito gatilho de pressão. E o outro é o Wagner, mas o Wagner está vindo de quase 13 dias, eu acho, de inativos. Então, assim, o Juan se esforçou muito e foi muito bem no jogo, mas esse gatilho de pressão na frente, que a gente tem muito forte, ficou prejudicado em função disso. A gente não tinha como fazer muita coisa. A gente tentou ajustar. Até acho que no final do primeiro tempo, nós conseguimos encaixar melhor isso. Conseguimos fazer com que eles devolvessem mais a bola para nós. E a gente começou a controlar mais. Mas é o estilo do jogo do Mirassol, cara. Então a gente já sabia, a gente teve boas oportunidades, poderia ter feito gol. O jogo ficou perigoso no final. Porque a gente começou a sair na questão do contra-ataque, chance para fazer, mas chance para tomar também. Não que eles tenham tido uma chance extremamente clara, mas... E em relação às vaias, cara, assim, a gente é muito refém dos próprios resultados. É muito incomum, eu não sei em que ano que o Sport teve, talvez, tantas vitórias, não invencibilidade, vitórias. Eu não sei quantos jogos nós fizemos aqui agora, na temporada, 26. Nós temos 24 vitórias, um empate e uma derrota. Talvez a gente merecesse realmente sair vaiado, porque a gente é refém daquilo que a gente construiu durante toda a temporada. Eu não sei quando que o Sport conseguiu fazer isso, porque o normal, às vezes você empata um jogo. Hoje Palmeiras e Flamengo foi quanto? Foi empate. Aí o Grêmio agora jogando em casa estava perdendo. Porque não faz parte, cara, assim. E a equipe do Mirassol é uma equipe muito bem ranqueada e classificada no campeonato. Nós não pegamos qualquer time, não. É um time estruturado, um time que tem bons investimentos. Então, assim, quem acompanhou o Mirassol um pouquinho antes vai perceber que é um time extremamente difícil de ser batido. Para quem não está acompanhando, ficou surpreso. Mas a gente sabia muito do que a gente ia enfrentar. Nada. Boa noite. Boa noite, professor Anderson Moreira. Boa noite. Até que ponto o time sentiu falta de Jorginho, né? A gente vê que Jorginho é um jogador muito criativo e que faz boas jogadas. Então a torcida a gente pega muito no pé, coisa de torcedor, mas eu queria, na sua opinião, até que ponto ele fez falta hoje no time? Aquilo que eu estava falando, assim, ele faz falta. Eu acho que o Juan fez um baita de um jogo, cara. Chegou bem, entendeu? Quase fez o gol. A chance mais clara do jogo foi ali, uma finalização dele de cabeça. Ele conseguiu dar andamento, ele fez um jogo muito positivo, cara. Como eu falei, a falta que o Jorginho faz muito é porque ele é um meia que anda muito. A gente fala anda, é o jogador que corre muito. Ele chega a fechar 12 quilômetros por jogo, às vezes 11,700. Assim, ele corre sempre mais de 10, 11. 10, 11 tranquilo, e às vezes chega a beirar os 12, eu acho. Então, esse gatilho de pressão, que era muito importante para hoje, a gente, com a ausência do Jorginho e o Wagner vindo de um momento, de inatividade, até quarta-feira a gente achou com muita certeza que o Wagner não jogaria. Aí, a partir de quarta, que ele teve uma melhora, mas treinou pouco, Foi muito pouco, assim, o momento que ele teve com a gente para poder se preparar para essa partida.
Boa noite, Anderson. Hoje, inclusive, para corroborar o que você falou na primeira resposta, né, o Mirassol é uma das equipes mais promissoras, né, taticamente, né, uma equipe que na Série B é o time que tem mais posse de bola, é o time que troca muito mais passes do que todos na maioria do campeonato. E eu queria saber se, em relação ao esporte em si, o desenho do jogo de hoje e algumas partidas em que o adversário, como também o Vila Nova, conseguiu, de alguma maneira, frear o ímpeto do esporte. Você acredita que esse modelo de jogo já está sendo muito bem estudado pelo adversário e que sabe, quando vem jogar aqui na Ilha do Retiro, sabe muito bem os pontos fortes do esporte para tentar frear esse ímpeto dentro da Ilha do Retiro? Você acha que o futebol, o desempenho do esporte, a maneira de jogar está ficando muito mais conhecida e por isso os adversários já estudam uma maneira de tentar parar o esporte aqui dentro de casa? Vamos lá. Vocês sabem como é que o Real Madrid joga? Vocês sabem? Sabe como é que o City joga? Eu sei. Vamos enfrentar City hoje aqui. Não é o saber, é como que você para, como é que você anula aquelas peças. Como eu falei assim, ó, a gente vem de um processo, e eu nunca vou falar isso, mas assim, a gente pega adversários, primeiro, a gente pega adversário que está com a semana aberta e a gente com a semana, com um jogo no meio de semana, porque nós fomos lá para jogar contra o CRB. Jogo difícil, né, time muito alterado, mas nós tivemos que sair daqui, ir lá 5 horas de ônibus, acabar o jogo, 5 horas para trás. Então tem uma série de coisas. Nós perdemos vários jogadores nesse período aqui, assim. Os jogadores são muito importantes, né? E assim, os substitutos nossos, talvez a gente não tivesse no mesmo nível de jogo, entendeu? Jogado. Então, é claro que criou dificuldade. Nós conquistamos resultados, por exemplo, o jogo contra o Ceará, que também sabe como é que a gente joga, como é que a gente faz, tudo. Nós podíamos ter feito 4, 5 gols ali com tranquilidade. Porque eu falei assim, hoje, pela proposta do time, eu tinha 2 possibilidades. Eu poderia colocar um jogador com uma questão de marcação talvez melhor, por exemplo, o Lucas, poderia improvisá-lo ali como meia, para marcar mais, para poder ser mais agressivo como o Jorginho é. Mas provavelmente eu perderia a criatividade que o Juan poderia nos dar, assim, a sustentação de bola. Então, assim, a gente faz escolhas. Como eu falei, embora o adversário tenha tido aí posse, criou muito pouco, cara. Assim. Mas é a filosofia, cada um tem. O Moza é um baita de um treinador e ele tem essa ideia. A minha ideia é diferente. Eu, às vezes, posso não ter tanta posse, mas a minha equipe tende a ser mais agressiva, mais rápido, chega na transição mais rápido. E a gente teve possibilidade de fazer gol, cara. O Muralha fez uma baita de uma defesa ali, porque a gente desenhou muito bem. E alguns outros momentos que a gente tivesse, talvez, selecionado melhor, ter dado o passe melhor. Nós estamos com o Facundo vindo de lesão, um tempo inativo enorme. E a gente teve que insistir um pouquinho para que ele comece a pegar jogando a sua melhor forma. Ainda vai demandar um tempo, né? Então, essas coisas todas criaram alguma dificuldade. A gente tinha uma expectativa que talvez o Perlo pudesse já participar do jogo, isso não foi possível. Então, assim, várias alternativas que a gente poderia ter, a gente acabou ficando restrito. E não acho, sinceramente, conhecer, por exemplo, eu conhecia como a equipe do Mirassol jogava, só que a gente não conseguiu inibir aquilo que ele faz de melhor, que tem a posse. Saber como o outro joga, a gente sabe. Agora, nem sempre a gente consegue anular. Essa que é a dificuldade. Como eu falei assim, nós tínhamos 2 gatilhos de pressão, são jogadores que marcam muito na frente, tanto o Wagner quanto o Jorginho. A gente não teve o Wagner nas melhores condições, em função da inatividade, para esse tipo de situação. Né? O Wagner fez um bom jogo, assim, dentro daquilo que ele sabe fazer, de segurar a bola, de entregar, de finalizar. E o outro era o Jorginho, que a gente também perdeu, e a gente perdeu um pouquinho, talvez, se os dois estivessem, né, presentes e na melhor forma, a gente poderia ter incomodado mais. Essa é a minha visão. Professor, boa noite. Boa noite. Então, de tudo isso que o senhor falou, o senhor citou várias vezes o Jorginho, a ausência dele. Então, me parece que pela temporada, pelo time formado por Anderson Moreira, é um time que quando falta uma peça, a engrenagem, ela fica meio que trancada. Então, veja, Jorginho não jogou. O senhor já explicou que o time ficou assim, perdendo
aquela marcação e a criação. O Wagner Love não bem fisicamente, quer dizer, ritmo de jogo por conta de 13 dias, o Labandeira nem dessa engrenagem participava. Então o Sport tem um time, mas o senhor já vai ter que trabalhar mais as peças de substituir. Não, vocês estão... Eu não falei isso, eu vou falar mais uma vez. Para a característica do jogo do Mirassol, especificamente, porque nós já pegamos vários times que jogam meio campo atrás, jogam defensivamente. O time do Mirassol é um pouco diferente, é um time muito agressivo na saída de bola, né, e é um time que tem muita posse. Então o Jorginho, nesse perfil, é um jogador que anda muito ali, ele corre muito ali para poder fazer, fechar espaço e pressionar o adversário. O jogador com essa característica que nós perdemos nessa situação. A gente teve o Juan, que teve criatividade, chegada na área, controle de bola, inversão de lado. É claro que são jogadores diferentes. O Jorginho está com quase 30 anos, o Juan tem 20 anos. Então é um caminho todo pela frente ainda, de maturidade, de várias outras coisas. Mas eu acho que a principal dificuldade que nós tivemos foi de pressionar um pouco mais em cima, como é característica do time. É nesse aspecto, entendeu? E não acho que a gente é um time de só tantos jogadores. A gente ganhou vários jogos. O último jogo contra o Ceará, o Wagner não jogou, nós ganhamos. Teve jogo que o Jorginho não jogou, nós ganhamos. Pode pegar em qualquer jogador, todos os jogadores nossos. Eles já ficaram de fora, a gente ganhou o jogo. Especificamente, gente, o que eu falo, nós enfrentamos um time que é estruturado, que é organizado, é um time... Os times de São Paulo, você acha que eles sentem vir jogar aqui na ilha? Os caras jogam contra o Palmeiras lá na Arena, joga contra o Corinthians no Itaquerão, joga contra o São Paulo no Morumbi. Você acha que vai chegar aqui e vai lá, eu vou ficar... Não vai, claro que não. São times cascudos, jogadores ali que até pouco tempo atrás estavam defendendo grandes clubes também. Então a gente tem que entender isso. E o Mirassol é um clube que revela muito jogador. Tem um trabalho de base bom, está sempre vendendo jogador para vários clubes. Não sei se eu estou enganado. Não, tem uma estrutura bacana. Estrutura bacana, tem. Então, assim, a gente não foi um time qualquer. E eu não estou aqui para justificar nada. Acho que a gente poderia ter jogado melhor, sim. Mas esses gatilhos que eu estou te falando, assim, de pressionar um pouco melhor, selecionar melhor as jogadas, fez com que o jogo se tornasse cada vez mais difícil para a gente. Professor, boa noite. Boa noite. Jogando domingo, quarta domingo, uma sequência muito grande, o quão isso pode ter impactado hoje? E pensando no próximo jogo, tem aí 5 dias, não é uma semana completa, mas já é mais tempo, como é que o Sport chega para esse jogo fora de casa contra o Atlético? A Série B toda, a gente estava sempre com muitas dificuldades, porque enquanto os adversários tinham muito mais tempo para poder se preparar para o jogo específico contra a gente estava num processo muito de ir apagando incêndio mesmo, cara. Porque a gente estava na Copa do Brasil, foi o único clube de Série B que participou das oitavas. Então, o campeonato regional, ele tirou duas datas nossas da Série B, e que enquanto às vezes alguma equipe tinha a semana aberta, a gente teve que pagar esses jogos. E não foi por culpa nossa, nem pedido nosso, nem escolha nossa. A gente foi prejudicado com isso. A gente foi extremamente prejudicado com isso. Mas a gente nunca sentou em cima disso, a gente fez o que tinha que ser feito. Nós estamos passando por um período muito difícil de campo aqui também, período muito chuvoso. Isso não é novidade aqui em Recife, você já sabe muito bem que esse período é um período difícil. A gente tem dificuldade, às vezes, de conseguir treinar também. Isso não é só do esporte, né, das equipes daqui de Pernambuco, de Recife, mas a gente também tem algumas limitações. Então, sim, saber o impacto disso, não sei. A gente já teve outros momentos que a gente passou pelo mesmo processo e a gente ganhou, a gente jogou melhor, a gente conquistou mais coisas. Eu não estou falando aqui que nós jogamos bem, gente. Não estou falando disso, não. Falando assim que a proposta do adversário é uma proposta diferente e que a gente teve que tentar se adaptar e tentar neutralizar. Tivemos algumas dificuldades, alguns momentos as coisas fluíram melhor, mas a dificuldade do campeonato.
Uma boa noite, professor. Boa noite. O senhor, até esse jogo, tinha 100% de aproveitamento em casa, mas em contrapartida nos jogos fora de casa, o time não vem conseguindo manter o mesmo alto rendimento que o Sport tem jogando como mandante. Obviamente, o senhor teve muitos problemas contra o CRB, né? Foram 6 desfalques, não é mole. Mas, de alguma maneira, esse baixo rendimento jogando como visitante tem incomodado o seu planejamento? Como é que o senhor visualiza o jogo com o Atlético na próxima sexta? Tudo tem um lado positivo, um lado... você já viu a diferença que nós temos do segundo time que mais pontua dentro de casa? É uma diferença significativa. E a gente teve 2 derrotas até agora fora de casa. Quer dizer, também não é uma... Já ganhamos fora de casa, empatamos muitos jogos, mas não é uma coisa extremamente... O time não ganha nenhum jogo. Não, a gente pontua às vezes fora de casa. É claro que a nossa expectativa, o que tem acontecido muitas equipes não têm conseguido fazer seu papel dentro de casa e às vezes consegue beliscar um resultado e uma sequência boa fora de casa. Isso tem acontecido. O Criciúma perdeu para o Juventude, foi lá agora e ganhou 2 jogos fora de casa. O Vitória, né, perdeu em casa, mas conseguiu buscar 2 resultados fora. Então é claro que isso faz diferença. A gente joga sempre para vencer. Acho que a gente tinha um jogo controlado ali contra a Chape, o jogo nosso contra a Ponte, que a gente não conseguiu, mesmo com um jogador a mais, ganhar, assim, fazer o segundo gol. Então, assim, a gente foi jogar agora mesmo contra o CRB, e com esses desfalques todos, cara, nós pegamos um time que jogou todo atrás, cara. Todo, jogando dentro de casa, atrás, e apostaram, né, em falhas nossas, em situações em erros nossos, né, e conquistaram a vitória. Mas a gente trabalha para vencer, pode ter certeza absoluta, cara, assim, que a gente, como nós fizemos contra o São Paulo, que ninguém esperava, como nós fizemos no Campeonato Pernambucano, nós fizemos na Copa do Nordeste, ganhamos de times que o Sport não ganhava, Campinense, não sei quantos anos que não ganhava, o São Paulo que nunca tinha ganho. A gente trabalha para vencer sempre, cara, mas ninguém consegue manter o 100% de aproveitamento, infelizmente, né? Por decepção. Eu queria entregar para o nosso torcedor sempre vitórias, mas não é isso que é a realidade. É o campeonato difícil. As pessoas têm uma noção assim, a Série B é difícil pra caramba. Tem clube aí que é também gigante, assim como o Sport, que ficou 2, 3, 4 anos disputando a mesma competição, cara. Time com investimento maior e tal, e não conseguiu sair. Então a competição é difícil, cara. Difícil. E cada vez está mais difícil, está muito próximo. Antigamente, quem caía da Série A trazia com ele um recurso financeiro de Série A no ano seguinte. Hoje não, cara. Você sai de um patamar e vai lá para o outro em termos de arrecadação e faz muita diferença. É uma mudança muito drástica, assim, de um descenso, assim. A realidade muda completamente. Boa noite. Anderson, boa noite. Eu queria saber em relação às saídas recentes que aconteceram no esporte. Jogadores saíram, novos atletas estão chegando, a gente está chegando num recorte do campeonato, que essa oxigenação no elenco é muito importante até para trazer novamente essa concorrência interna. Então, o quanto esse momento de chegadas e saídas melhora a relação do ambiente visando a sequência do campeonato, né? Para não trazer um tipo de comodismo para o grupo, vamos tratar assim. Eu acho que a gente fez algumas contratações, várias contratações, foram muito bem feitas, deram muito resultado, e algumas não, cara, e é normal. E algumas foram contratações até de uma temporada passada. Então isso é normal. Chegadas e saídas, quando tem a janela aberta, é a coisa mais normal. Acho importante o que você está falando. O que a gente está buscando? É realmente isso. É oxigenar, qualificar, né? Assim, fazer trocas. Jogadores que tiveram oportunidade não conseguiram dar resposta. Eles não conseguiram, gente. São bons jogadores que às vezes vão para outro clube e já faz gol da assistência, vai jogar, vai ser titular, vai chegar aqui, todo mundo fala assim, pô, o cara jogava pra caramba. A gente tem aquela coisa assim que sempre onde a gente pesca, o nosso lado parece que é sempre pior do que o lado do que está lá. Você sempre olha para lá, é como você olha para a casa do vizinho, você olha para a casa dele, parece que é mais bonita que a nossa. É como a gente faz sempre. A gente, né, tem essa conduta de achar o que é nosso, às vezes não é tão bom quanto o que está do outro lado.
Então, eu penso dessa mesma forma, acho que aumentar a competitividade, oxigenar, trazer jogadores que possam trazer, agregar valor para a nossa equipe, com características diferentes, tudo isso nós estamos pensando. E como eu falei, assim, as chegadas e as saídas nesse período, como a gente tem janela, que é uma coisa diferente do que a gente tinha, é uma coisa muito normal, tá? E como eu falei, a gente está sempre atento a qualquer boa possibilidade. E acho que a gente está trazendo jogadores com um perfil muito bom, que eu acho que o torcedor vai gostar, vai apoiar, e eles têm tudo para poder ajudar muito o esporte aí nessa reta final aí de metade final do campeonato. Aí, portanto, Beleza? o professor Anderson Moreira, na entrevista coletiva, amanhã, reapresentação para todo o grupo no CT, às 14 horas. Marcelo Araújo, um abraço para você, dê continuidade ao comentário do Bola de Ouro, que diz todas as verdades. Abração, Boris. Siga então, Ralf. De qualquer forma, o vestiário de hoje foi um pouco diferente, porque o técnico Anderson Moreira está habituado a falar da impetuosidade do time, das virtudes do time, e hoje teve defeitos para ele comentar. Ele acha que tudo é normal, mas a torcida está identificando uma queda técnica no esporte. E é isso que a gente vai comentar aqui no segundo tempo do jogo, que eu já falei do primeiro. O primeiro tempo foi um jogo igual. O Sport teve uma chance com a cabeçada de Juan Xavier. O Sport teve ali a sua oportunidade. O adversário no primeiro tempo não teve. Eu, inclusive, disse aqui que não obrigou o goleiro Renan a trabalhar. O Sport obrigou o Alex Muralha a pelo menos fazer uma defesa espetacular e meter a bola para escanteio. Muito bem. Mas era preciso levar em conta que se esperava mais do Sport. Aquela chance ali não mudou o equilíbrio do jogo. Tanto é que no segundo tempo, o time do Mirassol cresceu no terço final da partida e espremeu momentaneamente o Sport contra o seu gol, contra o seu campo, e se tornou perigoso no final. Eu aqui me lembro que o técnico falou aí de que o adversário jogou dentro do seu estilo. Ele não dá posse de bola, como a gente vinha falando, ele quer a posse de bola, mas disse o Anderson que eles trabalham pela posse de bola, mas que no caso hoje o Mirassol não foi finalizador, e foi. A gente vai mostrar aqui nessa parte final. No final do jogo, ficou todo mundo com medo que saísse o gol do Mirassol, porque o Mirassol estava criando oportunidades para finalizar, e daí poderia sair o gol. Então, o time do Sport tinha alguma coisa de diferente. Agora, quando ele se justificou porque o rendimento do time foi menor, eu concordo plenamente com ele. Primeiro, Jorginho, que a gente já tinha falado sobre isso aqui. Não teve Jorginho. Aí ele citou que Wagner veio de 13 dias inativos. O ritmo é muito pouco, ele tem que retomar o ritmo de jogo. Tanto é que o Wagner perdeu 2 oportunidades, perdeu aspa. Ele teve a bola para arrematar. E uma delas, ele matou no peito, chutou a bola por cima. E agora, no final, uma cabeçada. E ele também botou por cima. Quer dizer, isso para Love é um erro muito grande, porque o Love é de acertar todas. E ele, de frente para o gol, botar tão alto, é porque não estava realmente num dia bom, não estava no ritmo. Isso eu concordo com o treinador. Outra coisa, Labandeira, que substituiu o Edinho não estava bem, não estava conseguindo cruzar direito, ele cruzava, mas a bola passava e ninguém aproveitava, porque era muito forte e atravessava a área. Então, eu concordo com ele que o Labandeira, com mais de 2 meses parado, chegou sem ritmo.
Então é isso que a gente tem que considerar. Agora, de que é que o torcedor está com receio, está se alertando? É porque o esporte, não importa se porque estava desfalcado, se jogadores estavam no departamento médico, se teve 2 ausências no jogo com a Chapecoense e 5 no jogo contra a equipe do CRB, não importa. Mas a gente viu o jogo do Sport contra a Chape, fez o gol de abertura do score, deixou empatar. A gente viu o CRB vencer o Sport lá no Rei Pelé, e como? E viu hoje o Sport sem capacidade de ganhar da equipe do Mirassol dentro de casa e correu riscos. Então, isso sinaliza o quê? Uma queda. Está todo mundo achando, e quando se fez a pergunta, e quando o Boris fez a pergunta ao técnico se era o momento oportuno de ir ao mercado, a gente já vinha falando aqui de que o Sport, nesses 2, porque hoje é que aconteceu o terceiro, o Sport tinha visto com clareza do que precisa e que de fato precisa. Jogadores para quais posições o Sport tem que contratar, porque precisa contratar. Por que isso? Porque sentiu uma queda do time. Ah, mas o time caiu porque não tinha o titular. Isso pode continuar assim. Desgaste do time a essa altura, já no segundo semestre, jogadores voltando de contusão, não importa. O futebol não espera. O que acontece é que houve essa queda técnica no esporte. Mas eu estava explicando o segundo tempo, os lances que o Sport teve. Parei quando falei que o Cariús, do lado esquerdo, meteu uma bola para Ronaldo no meio. Ronaldo tocou essa bola para Juba, que estava à frente dele também pelo eixo central do campo, no meio, perto da área da equipe do Mirassol. E o Juba bateu, uma bola boa. Mas quantas? Chutou essa dali. Bateu, rasteira, a bola foi quente, o Muralha não pôde defender, encaixar a bola, segurar. Ele deu o primeiro tapa na bola, deu o rebote para abafar no segundo lance. Defendeu em 2 vezes. Quando ele deu o tapa, que deu o rebote, o Juan Xavier chegou junto ali. E você joga bem? É por isso que ele jogou bem? Porque ele estava lá? Porque deu aquela cabeçada? Não. Eu cheguei a dizer aqui que o Juan Xavier foi participativo, mas não foi criativo. O treinador o defendeu, mas ele deixou claro que se ele quisesse marcação, ele teria entrado com o Lucas André, mas ele entrou com o jogador Juan Xavier porque ele esperava criatividade, mas não teve. Ele falou que é um garoto de 20 anos e o titular tem 30, que é o caso do Jorginho. Há uma diferença. Olha, a gente está falando de quem jogou a bola. Então, o Ano não jogou a bola do Jorginho. Jorginho é um jogador imprescindível, fez falta hoje. Não há nenhum crime nisso. O time do Sport, inclusive, continua na Série B, invicto dentro de casa. Perdeu 100% porque ele vinha ganhando todas. O técnico, qualquer vaia, qualquer crítica, o sensor do Anderson é muito próximo à pele. Ele parece, pelas palavras, que fica ofendido. Ele rebateu dizendo que o Sport tem 24 vitórias e apenas um empate e uma derrota nessa reta de 26 jogos. Então, como que diz, um empate todo mundo já vai cobrar, mas é porque a cobrança, eu imagino que seja assim. Eu não quero ser um expert no pensar do torcedor, porque ninguém está no cérebro de ninguém, só Deus. Mas eu imagino que o torcedor, quando vê o time não jogar mal, ele não joga bem, ele fica preocupado que o time dele despenque, não mantenha aquela posição linear de sucesso que vinha obtendo. Eu acho que é por isso que o torcedor acaba vaiando. Mas olha, o final do jogo, gente, no segundo tempo, foi da pressão do time do Mirassol. Quando estava chegando o final, ali por volta dos 40 minutos, cresceu
a velocidade do jogo do Mirassol. O técnico também fez algumas modificações. Ele tirou de campo no plano ofensivo o Gabriel, botou o Fernandinho. O Fernandinho é um centroavante de origem. Ele tirou o Gabriel, jogando pelo meio, e botou o Fernandinho. Era hora da onça beber água. Era hora de tentar o gol depois de uma partida boa, porém equilibrada. Tirou de campo também o Cauã, botou o Camilo. O Camilo foi lá para Camilão Meia, que joga de forma ofensiva, carrega uma experiência muito grande, entrou no lugar de Cauã e foi para frente. E o time apertou. Já tinha feito também a troca de Guilherme Biro por Manuel, para apoiar um lateral, entrou na esquerda, assim como o Cedric, que estreou jogando na equipe do Mirassol, entrou no lugar de Lucas Ramon, e também teve possibilidade de apoiar jogadas pelo lado no fim do jogo. E aí, o Mirassol foi para dentro, e foi uma sequência de angústia para o torcedor. 46 minutos, o Everton, numa troca de passe entre o camisa 8 e o camisa 7, entre Chico Kim e Danielzinho, aquela tabelinha poderia gerar um gol dentro da área, abrindo espaço. Aí o Everton botou a bola para fora, não quis nem saber de tentar sair jogando, botou para a linha de fundo, que era o que estava mais perto, tirando a bola, deixando os dois desarmados. Estava desse jeito. Aí vem, depois do escanteio, o Camilo meteu uma bola em cima, aliás, no escanteio, batido pelo Camilo, o Renan tirou de soco, a bola caiu lá na frente para Labandeira, Labandeira puxou um contra-ataque com Love, mas não houve conclusão, até porque a defesa cortou. Aí o lance seguinte foi o Chico Tim, 47 minutos. O jogo está acabando, mas o juiz deu mais 7. Chico Tim deu uma bola de cabeça a Camilo, tabelando dentro da área do Sport. Aquilo na arquibancada vira um pavor. E quando a bola caiu de frente para Renan, dentro da área e de frente para Renan. E o Camilo bateu com gosto, como quem ia fazer o gol. Uma bola forte, a bola passou tirando tinta do poste direito. Ainda bem, porque se fosse dentro do gol, entraria. O goleiro não chegaria a tempo. Consequentemente, foi um da arquibancada, um alívio, porque a bola do Camilo foi para fora. Aí voltou o aperto aos 50 minutos. O Chico Kim combinou uma jogada com o Danielzinho, que é exemplo dessa jogada que eu citei com o Camilo. O Danielzinho também finalizou. Só que a bola, ela foi caindo pelo alto e o goleiro teve a oportunidade ali de se antecipar. Foi quando o Filipinho também puxou um contra-ataque, bola lançada para ele foi ao fundo, cruzou para Love e Love cabeceou por cima. Era uma bola de gol, mas o Love perdeu. As duas bolas de Love, uma que foi rebote da defesa, ele estava na frente da área, mas primeiro tempo matou no peito, pegou por baixo da bola e botou muito alto pela linha de fundo. E a outra foi essa. Cruzamento de Filipinho, poderia ter sido lance de misericórdia, porque não daria tempo para mais nada. Depois da cabeçada de Love, o juiz apitou o fim do jogo. Cruzamento de Filipinho e Love pegou de cara para o gol e perdeu o gol. O Sport terminou aí. O time do Mirassol manteve com o Sport um jogo equilibrado, mas teve mais posse de bola. E no fim, no terço final da partida, ele cresceu, foi melhor que o Sport. Chegou melhor que o Sport no final do jogo. Há uma coisa também a se considerar nisso tudo. O técnico explicou muito bem que o jogo ficou perigoso no final. O técnico do Sport na entrevista falou do estilo do jogo do Mirassol, que é esse de ter a posse de bola e jogar bem. Ele estranhou até a pergunta do repórter, dizendo como se você não tem visto o Mirassol jogar. Ele viu, mas a resposta cabia.
mas o treinador estava com um leve toque de irritação hoje. Senti mais a flor da pele hoje o técnico Enderson Moreira. É sinal de que o Sport de fato não jogou bem. E uma coisa, a equipe do Leão jogou com o Renan, o que foi para ele ali por cima, ele tirou. Eduardo não apoiou tão bem. Entrou Everton, achei que jogando, apoiando o ataque, apoiando o lado direito, apoiando a bandeira, o Everton foi até melhor que Eduardo. Thierry e Sabino, dois monstros, jogaram muito para parar essa troca de posições, este tabelamento que o time do Mirassol chega na área do adversário, na área hoje do Sport. O time vem de trás, tocando, e aí multiplica a ação ofensiva com mais jogadores na área adversária, e é muito difícil para marcar. Marco esse, marca aquele, mas achei que houve eficiência, não só da primeira linha, como dos volantes Ronaldo e Fábio Matheus, que ajudaram muito até a Thierry Sabino e todo o pessoal de trás. Não há absolutamente nenhuma queixa, acredito, por parte do torcedor ao trabalho defensivo do Sport. Há sim o trabalho ofensivo do meio campo para frente. O Sport hoje foi um Sport fraco, sem intensidade, sem velocidade, e foi frágil até na marcação alta, na saída de bola do adversário. Achei que aí vem Ronaldo, boa partida. Falei de Thierry e Sabino, que foram bem uns monstros, jogaram muito bem. Igor Cariús, eu acho que fez uma partida de razoável para boa. Entrou o Filipinho. Filipinho teve a oportunidade de fazer esse cruzamento para Love. Teria brilhado se Love tivesse feito o gol, porque a assistência seria dele. E aí ele poderia aparecer até como ter jogado mais que Igor Cariús. Mas eu acho que são laterais equivalentes. Lá no meio, Ronaldo, boa partida, seguro, jogando para o grupo, como sempre. E Fábio Matheus, item. Hoje, a gente não viu jogadas especiais do Fábio Matheus, do Ronaldo, no plano ofensivo. Mas defensivamente, eles atuaram muito bem. Juan Xavier não é, pelo jogo apresentado hoje, um lateral hoje para substituir o Jorginho. Ele poderá ser no futuro, até porque o futuro a Deus pertence. Ele vai acumular experiência. Não é um articulador. Ele ainda não faz isso. Assumir o jogo, fazer com que o time do Sport, embora perdendo a intensidade, mas trabalharia a bola, esperando o momento para dar uma enfiada. Nada disso aconteceu. Então, nada foi criado que tivesse chamado a atenção. Mas ele foi participativo, porque ele chegou na bola para cabecear naquele cruzamento do Cariús, que eu citei no primeiro tempo. Ele agora, no segundo tempo, chegou no rebote do chute de Juba. Ele foi em cima do goleiro, só não chegou a tempo porque o goleiro abafou no segundo lance, abafou a bola. Ele teve participação. O que ele não teve foi poder de criação, que a função dele pedia. E isso é o que eu tenho que dizer aqui ao torcedor. Edinho, partida ruim do Edinho hoje, fraca. Entrou na bandeira, enquanto teve gás, levou o Sport para o ataque, deu intensidade, criou um frisson no sistema defensivo do Mirassol, enquanto teve gás. Depois fecharam a válvula. E aí ele apagou. Wagner Love, já falei, e se justifica um monstro em termos de qualidade técnica como Love. A gente tem que ver que alguma coisa acontece quando se perde duas oportunidades. O Wagner Love está precisando de ritmo, o treinador chamou atenção para isso, ele vem de 13 dias inativos. Então, a gente sabe, por isso, o rendimento dele não foi bom como vinha sendo. Juba também chutou uma bola em gol. O Juba, ele é um cara oportuno, porque quando saiu o Juan Xavier para a entrada do Wanderson, acho que o Wanderson foi bem no jogo. Não teve posição fixa, jogou até pelo lado direito, porque do lado esquerdo o Wagner Love abre espaço para a subida do Filipinho e o Wagner Love vem para o meio.
ele geralmente se coloca na segunda linha, preenche o meio de campo, preencheu a saída de Juan Xavier e tinha também ali o Wanderson chegando de vez em quando para jogar com ele e o próprio Love. A gente sabe que o Labandeira ocupou a ponta direita e o Labandeira teve a sua participação, como eu falei. Mas o Juba, ele foi devagar, como o Love foi, mas jogou melhor do que o Edinho. Isso é indiscutível. Agora, o time do Sport chamou a atenção porque ele vem jogando bem. É a história que o treinador está cobrando do torcedor. De vez em quando isso pode acontecer, e pode. Não aconteceu nada de anormal. O Sport é segundo colocado, com seus 32 pontos. Pode ser que amanhã ele até desça mais, porque amanhã tem o jogo do Vila com Vitória. E aí pode mexer. Pode mexer, não é, Marcelo? Você que está com a tabela e a classificação na mão. Pode sim, Ralf. Pode. O Vila Nova, em caso de vitória, ele assume a liderança. Ele vai para 34 pontos. Isso. Em caso de empate, ambos ficam com 32, mas o Vila tem um saldo melhor. Ficaria em segundo também. Então o Sport cairia para a terceira posição. Isso, em caso de vitória ou empate. O Sport hoje, se ele mete 34, seria o líder. Mas ele só meteu um ponto. Ele foi para 32. Se ganha o jogo, eram 3 pontos. Empatou, tem apenas 1 ponto. O Mirassol também subiu. Quando o jogo começou, o Mirassol tinha 25 pontos. Era 7º. Agora tem 26. É 6º colocado. Então o Mirassol cresceu uma casa, o Sport também, porque ninguém perdeu. Cada um agregou 1 ponto. A gente está falando aqui do jogo do Sport em relação, fazendo uma comparação do Sport com ele mesmo e com o Mirassol, que foi o seu adversário durante o jogo. A sensação que passou é que o Sport pode jogar mais e que não fez uma grande partida. Nós estamos viciados no bom futebol do Sport e hoje ele não jogou esse bom futebol. O time do Mirassol, Alex Muralha, boa partida. O Lucas Ramon estava bem no jogo, mas entrou o Cedric para estrear. E é aquele reforço do gás que o técnico dá no final. Acho que os dois foram bem. Thalisson e o Luiz Otávio jogaram muito. O Guilherme Biro, veja uma coisa que o Mozart trabalhou, cobertura, eu acho espetacular. O Boris, numa participação, chegou a dizer que o lateral esquerdo poderia ou parecia ser Luiz Otávio, que era quem estava combatendo o Edinho. Por que isso? Porque o Guilherme Biro estava apoiando, jogando lá na frente. O técnico já preparou na hipótese da recomposição dele ser lenta. Aí, o Yuri Lima ou o Danielzinho entravam na zaga, fazendo a cobertura, entre o zagueiro de área pela direita, o Thalisson, e o zagueiro de área pela esquerda, Luiz Otávio. Ele entrava no meio, ocupava a posição de quarto zagueiro e Luiz Otávio vinha para fazer a função de lateral. Isso era automático. Por isso que a gente estava vendo o time do Mirassol voltar, fechar os espaços, jogando bem, não deixando o Sport gostar daquele jogo ali perto da área. Então isso era feito de uma forma que a gente percebia no jogo. A mesma coisa no plano ofensivo. Os 5 jogadores que atuavam no meio campo, eles iam como que para engolir os 3 do Sport no meio e a defesa. Por isso que eu acho que os caras jogaram muito. Houve a recomposição do Sport também para a formação de uma segunda linha, o que não deixou o Mirassol criar esse volume todo e nem engolir. Mas jogadores que vinham de trás, ficava Cauã. Aí a gente via o camisa 8, Danielzinho, volante, abrir para a direita. Quando não era ele, era o Negueba, pela ponta. Saía outro, Gabriel, se enfiava entre o Negueba e o Chico Kim, que caía logo pela esquerda. Aí havia multiplicação do ataque. Era essa bateria que chegava na área do Sport com frequência, mas só preocupou realmente no final do jogo, quando o time do Mirassol deu aquela blitz e aí a torcida ficou lá fazendo cruz, torcendo o dedo.
De qualquer forma, o Mirassol jogou uma grande partida, exigiu do Sport, fez ver mais uma vez as necessidades técnicas do Sport e simplesmente não ganhou o jogo. Empatou com o Sport em 0-0, mas foi um time que teve mais posse de bola também. Então, este time jogou, repito, com Alex Muralha, Lucas, depois Cedric, Thales, Luiz Otávio e Guilherme, depois Manuel, Yuri Lima, Danuelzinho, Chico Kim foi escolhido, se eu não estou enganado, o melhor em campo, Gabriel, depois Fernandinho, que ajudou na pressão de fim do jogo em cima do Sport, Negueba, grande partida de Negueba, e Cauã, o centroavante, o homem de referência desses aqui foi que menos jogou, mas estava lá, no plano tático. Saiu no final, aos 32, para a entrada de Camilo, que foi um jogador que quase faz um gol na partida, nas poucas chances do Mirassol e nas chances de oportunidade no fim do jogo. Portanto, ficou 0-0. Ficou 0-0. O jogo teve grande parte equilibrado. Isso aí não deslustra o esporte. O que deslustra o esporte é o fato de que a torcida não gostou porque não viu o time do Sport jogar o futebol de sempre. E nós já citamos por quê e as razões. Sport 0, Mirassol 0. Gostei da arbitragem mineira. Felipe Fernandes da Silva, o Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Nota 8 para ele. Faz a diagonal, é um juiz bem preparado fisicamente, está sempre perto do lance e na utilização dos cartões amarelos não fez nenhuma injustiça. O primeiro cartão foi para Enderson Moreira, para acalmar o treinador do Sport, recebeu o amarelo. E os dois outros foram para o Lucas Ramon e o Negueba. Foram os dois jogadores do Mirassol. Ninguém do time do Sport levou o cartão. Só o treinador, o Enderson Moreira. Apitou bem no plano disciplinar, no plano técnico, um juiz que está preparado, inclusive fisicamente, para acompanhar o jogo, sempre numa diagonal próximo da jogada, para poder apitar em cima. Gostei dele, gostei do trabalho dele. Celso Luiz da Silva, primeiro assistente, primeiro bandeira, nota 8 também, muito bom. Leonardo Henrique Pereira de Minas, acompanha a nota dos demais, porque nada chamou a atenção de qualquer um membro da arbitragem. O quarto árbitro de hoje foi Tiago Nascimento, do Santos de Pernambuco. Ele prestou um serviço ao torcedor. Antes do jogo, o Boris o entrevistou, ele explicando as interpretações novas da regra, porque é importante que o torcedor tenha conhecimento, porque cada vez mais ele vai gostar do futebol. Ele entendendo, ele vai gostar. Por isso que o futebol é o maior esporte no mundo. O juiz de vídeo foi Adriano Milzewski, do Paraná. Aí está, portanto, estampada a arbitragem para Sport 0, Mirassol 0. O público, 18.201 torcedores. E uma renda de R$ 297.325. Obrigado, torcedor. Fique com Deus. Ponha Jesus Cristo no seu coração para ter uma vida plenamente feliz.